Fala, investidores, beleza? Eu não estou mais comprando fundos imobiliários, por quê? Qual o motivo de eu não estar investindo mais tanto em FIIs? Ou também o porquê que eu parei de comprar fundos imobiliários? Vim recebendo bastante dessas perguntas de acordo com o meu último gráfico aqui de investimentos. Porém, se a gente olhar lá atrás, quando eu iniciei minha série rumo aos 300 mil, a minha porcentagem em fundos imobiliários eram 61%. Ou seja, a gente consegue ver aqui através desse print que era basicamente a maioria dos meus investimentos em fundos imobiliários. Ganhava e muito de todos os meus outros ativos. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar qual a minha estratégia de investimento para esse ano aqui, de 2025, e também comentar sobre os fundos imobiliários, que é uma oportunidade que a gente tem agora. Porém, tem alguns pontos aí que a gente tem que prestar muita atenção. Então, let's go! Então, falando sobre o último vídeo, onde eu fiz uma pergunta para vocês, qual seria a nossa nova série aqui, rumo aos 400 mil ou rumo ao 1 milhão? Deixei a pergunta para vocês, recebi vários comentários do tipo, pode ser rumo aos 400 mil, rumo aos 500 mil, ou seja, meio milhão, ou até mesmo rumo a 1 milhão. Então, qual é a ideia que eu estou pensando aqui agora? Me ajudem a decidir. Posso fazer essa série aqui rumo aos 400 mil, depois a gente vai rumo aos 500 mil, e aí depois a gente pode ir rumo ao 1 milhão, ou seja, pular dos 500 mil para 1 milhão. Depois que a gente bater meio milhão de reais, a gente pode pular para rumo ao 1 milhão. Bem parecido com o que a Dilma dizia lá atrás, né? Vamos deixar a meta aberta para quando a gente chegar na meta, a gente dobrar a meta. Enfim, se a gente chegar a meio milhão de reais, a gente pode fazer uma playlist rumo a 1 milhão. Mas é claro que tudo isso depende do que vocês querem também. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Mas falando sobre os FIIs e o porquê eu não comprei mais eles, na verdade eu comprei. Aliás, ontem mesmo eu postei lá no Instagram que eu recebi dividendo e já fiz essas comprinhas aqui, vocês podem ver. Porém, eu não comprei aqui apenas fundos imobiliários com o próprio dividendo. Eu tinha dito em outros vídeos que eu iria utilizar os dividendos dos fundos imobiliários para comprar os próprios FIIs. Mas o que acontece? Às vezes, no dia que eu recebo o dividendo, os fundos imobiliários estão subindo e as ações estão caindo. Então, qual é a lógica aqui? Comprar o ativo que está caindo, mais descontado. Então, comprei algumas ações, comprei Taesa, que estava caindo no dia, comprei também um pouco do Banco Itaú, que também está em queda, está um momento muito bom de aporte, e também comprei fundos imobiliários, KNRI, e o que sobrou, como eu sempre faço, comprei cotinhas do MXRF11. Então, só por esse print dá para ver que eu ainda compro fundos imobiliários, porém a estratégia para esse ano aqui, já vou falar aqui sobre ela, mas se a gente observar aqui o IFIX, no último um ano, a gente pode notar uma queda aqui de 7,19%. Para quem não sabe, o IFIX é o índice de fundos imobiliários aqui do Brasil. Então ele teve aí de fato uma queda, dando aí oportunidades para compras para a gente conseguir travar dividendos bem altos, né, com essas quedas aqui. Porém, a armadilha está exatamente aí. Quando a gente vê algum ativo que está em queda e a gente quer aportar mais nele, o que acontece é que a gente acaba desbalanceando a nossa carteira. E é nesse ponto aí que a gente tem que tomar cuidado para não se expor muito a um ativo. E aí, quando esse ativo sofrer algum cisne negro, ou seja, acontecer alguma coisa que a gente não previa, exemplo aí, o XPML parou de pagar dividendo lá na época da pandemia. Alguns fundos imobiliários de shopping deixou literalmente de pagar os dividendos mensais. Então, esse é um dos riscos de a gente se expor muito a um ativo, mesmo que ele seja bom e pague renda pra gente todos os meses. Eu não acho isso inteligente, por isso que eu diversifico a minha carteira. Aliás, a minha estratégia para esse ano aqui de 2025 é ter no mínimo o meu patrimônio aqui 50% lá fora investido diretamente em dólar. Como a gente viu nesse print aqui de quando eu iniciei a minha série rumo aos 300 mil, eu tinha 61% em fundos imobiliários, ou seja, 154 mil reais. E aí se a gente vier aqui para a data de hoje, dá para ver que a minha exposição em fundos imobiliários diminuiu bastante, 52% aqui da minha carteira no total. Porém, eu não vendi os meus fundos imobiliários, eu deixei de aportar tanto neles e, como eu disse, comecei a aportar em ações aqui no Brasil e ações lá fora, além, claro, das criptomoedas que subiu bastante. Mas se a gente observa aqui os meus ETFs lá fora que me pagam dividendos em dólar, não é em reais, quando a gente vê aqui na minha carteira mostra em reais, mas eu recebo lá na minha conta diretamente em dólar. Então essa barrinha verde que vocês estão vendo aqui, 26% do meu patrimônio, eu quero que seja no mínimo aqui 50%, ou seja, a minha carteira vai virar aqui para ser, em vez dessa cor azul de fundos imobiliários, vai ser essa cor verde de investimentos lá fora. Mas eu não vou deixar de comprar fundos imobiliários, vou continuar comprando porque o meu objetivo era receber um salário mínimo, conseguir. Aliás, a gente ainda não bateu o salário mínimo desse ano, mas já já a gente fala sobre isso. Mas como eu já consegui um valor razoável de dividendo apenas em FIIs, eu vou aportar mais lá fora e deixar minha carteira aqui 50-50. E o porquê de tudo isso? Como a gente sabe aqui, tem muito risco aqui no Brasil. Um exemplo, pode até acontecer de a gente não conseguir investir lá fora da forma como a gente gostaria. O exemplo, na Argentina tem limite para você comprar dólar, você não consegue comprar mais do que você gostaria. É uma imposição do governo. A gente vê notícias aqui, Banco Central da Argentina
China restringe compra de dólares a 200 por mês por pessoa. Ou seja, lá tem um limite. Não estou dizendo que isso vai acontecer aqui no Brasil, mas a gente nunca sabe. Então, eu prefiro, desde agora, diversificar o meu patrimônio. Caso aconteça aqui alguma coisa no Brasil, eu tenho os meus investimentos lá fora. Então, eu quero 50-50. Aliás, os meus ativos em bolsa lá fora são os que mais estão se valorizando. Tirando aqui, obviamente, o Bitcoin, que a oscilação é muito grande. A gente observa aqui que os meus ativos que mais renderam foram justamente lá fora. Eu tenho uma valorização de 19,88%. E isso aqui nem está contabilizando os meus dividendos. Então, se a gente vier aqui, ó, olha só, a meta da minha carteira, eu vou alterar isso aqui para ser 50% do meu patrimônio total. Então, olha só, atualmente aqui as ações estão em 20, criptomoedas 10, e vou só diminuir aqui a quantidade de FIIs, vou deixar aqui em 20 e subir aqui os ETFs lá fora para deixar 50%. Depois eu vou definir certinho quanto vai ser em ação e o quanto vai ser em fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, vou clicar aqui em salvar, agora já atualizou aqui a minha meta é ter 50% do patrimônio lá fora. E qual é a estratégia que eu utilizo para investir lá fora? Como a gente não tem certeza de quanto é que vai estar o dólar daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos. No longo prazo, a gente sabe que ele sempre se valoriza ao real. Se a gente olha para trás, a história nos provou isso. Porém, quando o dólar estava lá R$4, todo mundo falou, nossa, tá muito caro, vou deixar para comprar quando ele tiver R$3. E esses R$3 nunca mais voltou. Então agora o dólar tá R$6. Está caro. Se a gente olha para trás, a gente vê que o dólar tá caro. Mas como a gente não tem como prever o dólar e nem também o preço teto dos ativos que eu invisto lá fora, eu prefiro fazer o meu preço médio ao longo dos tempos. E aí o que acontece? Eu não vou pegar o menor dólar, definitivamente, porque eu vou estar comprando todos os meses. Porém, eu também não vou pegar o dólar mais alto, eu vou pegar a média aí. Aí você pode argumentar, pô, então é melhor pegar o dólar mais baixo. Mas a outra pergunta que eu te faço é, você vai saber quando é que vai ser o dólar mais baixo? Como eu acabei de dizer, quando a gente viu lá a R$4, achou muito caro, esperou voltar a 3, nunca mais voltou. Então é muito difícil a gente pegar o melhor ponto aí. Eu prefiro fazer o preço médio ao longo do tempo. É justamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou fazer um aporte aqui com vocês em dólar. Aliás, vou fazer um vídeo também explicando todos os ativos que eu tenho, um por um, mostrando a rentabilidade que eu tive em cada um deles no ano passado de 2024, que fechou o ano inteiro. Eu vou mostrar tudo certinho para vocês, todos os ativos que eu tenho em dólar. Para acessar os ativos lá fora diretamente em dólar, a gente precisa de uma conta internacional. Eu utilizo aqui a Nomad. Se você criar uma conta lá na Nomad através desse meu código aqui, Aprenda20, vocês ganham até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou enviar os meus reais para cá, converter para dólares, que é a operação de câmbio. Nesse momento você ganharia até $20 de cashback. Vou fazer a compra aqui de R$500 para converter para dólares e aí depois já aplicar. Atualmente aqui eu bati $15 mil, mas não foi porque eu apliquei. Eu tenho aqui de valorização e dividendos que eu recebi aqui, ó, $2.593. Se a gente colocar isso na calculadora, dá um valor bem interessante. 2.593. Vamos fazer aqui vezes a cotação média atual do dólar, que é 6. Olha só, R$15 mil é um valor bem alto só de valorização dos meus ativos. Vou clicar aqui saldo em reais, eu não tenho nada, vou clicar em depositar. Aqui vai gerar aqui o código da minha conta, eu faço a transferência para esse número aqui, basta clicar em copiar o número da conta. Transferência feita, já mandei aqui, eu mandei R$500, mas vocês conseguem investir a partir de R$50. No meu caso, eu mandei 500, agora eu vou converter eles para dólares. Basta clicar aqui e clicar em converter. Vou fazer conta de ação, que o IOF aqui é menor. Então olha só aqui, eu vou mandar R$500 e vou receber $81,67. Clico aqui na setinha, confirmar a operação. Operação confirmada, questão de 5 minutos, já converte aqui para dólares e eu já consigo investir lá fora. Para quem não sabe o horário de funcionamento lá fora da bolsa, atualmente começa 11h30, diferente daqui que abre às 10 horas. Então converti em dólares aqui, vou fazer uma compra já assim que converter. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar todos os ativos que eu tenho e o quanto eles renderam cada um e falar um pouco mais sobre eles também. Porque como vocês puderam ver aqui, 15 mil só de valorização dos ativos é um valor bem interessante, uma rentabilidade bem considerável. Então, para quem estava assustado sobre eu não comprar mais fundos imobiliários, calma aí, porque é uma das classes de ativos que eu mais gosto de investir, justamente por conta da renda mensal, mas eu já disse aqui a importância de diversificar o nosso patrimônio. E, aliás, esse é o gráfico aqui de dividendos que eu recebo. Vocês podem ver que a partir dessa data aqui eu recebi dividendo todos os meses, e aí tem alguns picos dos ativos que pagam aí a cada 2 meses, a cada 3 meses, e como vocês podem ver, esses picos aqui vão aumentando ao longo do tempo. E esses pequenininhos também foram aumentando, que eu recebo todo mês, porém aqui, ó, de forma mais gradativa, mas a gente consegue observar aqui o aumento aqui dos dividendos, sendo o último mês aqui, dezembro, foi R$166. Aqui está mostrando em reais, mas como eu disse, eu recebo aqui diretamente em dólar. Eu quero saber de você, comenta aí qual é a sua exposição lá fora em dólar, qual é a sua porcentagem, não precisa falar quanto você tem,
Comenta aí qual é a porcentagem e se você não tem ainda, o porquê você não investiu em dólar. Deixa aí nos comentários pra gente trocar ideia e esclarecer também isso em próximos vídeos. Então é isso aí, não se esqueça para abrir a conta lá fora através desse meu código aqui, Aprenda20, vocês conseguem até $20 de cashback. Curtiu esse vídeo aqui? Deixa seu like, sua avaliação é muito importante, é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!